Vamos voltar à política. No próximo domingo, a prisão do ex-presidente Lula completa 1 ano. Vamos lá, Caio, o que pode acontecer a partir de agora? O que os astros reservam para o petista? Quero que você, principalmente acerca dessa celeuma aí no STF, da volta, né, da questão relacionada à prisão em segunda instância. Que, claro, o emblema é o Lula, mas como a gente já disse aqui, se eles voltarem atrás nessa decisão, tem uma série de criminosos aí que vão ser beneficiados, caso seja essa a decisão, né, do STF, né? Vamos lá, na verdade aqui a gente precisa fazer um encadeamento de eventos um pouquinho mais extenso, né? Vamos lá. Termina a eleição, certo? Passa a eleição e todas as tentativas de libertar o Lula pela justiça são malogradas, né? Elas não obtêm sucesso. O que o STF faz? Pauta para abril o reexame da prisão após julgamento em segunda instância. Se essa prisão for considerada inconstitucional, teremos o hashtag Lula livre. Ok, vira o ano, 2019. O Moro manda o seu pacote anticrime para o Congresso. O pacote anticrime do Moro é uma lei infraconstitucional, certo? Portanto, não se trata de emendas à Constituição. E sobre esse tema, ele argumenta o seguinte: o STF, em 4 ocasiões, já decidiu pela constitucionalidade. O que ele está fazendo? Está dando um tapa de luva de pelica na nossa Corte Suprema, falando o seguinte: pessoal, a última vez que vocês decidiram pelo tema foi em 2016, isso está pacificado, tanto que eu nem me incomodo de mudar a Constituição, eu só vou fazer uma infraconstitucional para deixar isso bem claro. O que ele está fazendo? Ele está pondo pressão, né, no Congresso Nacional e, por tabela, no Judiciário. Agora, por que você acha que a velha política, aí encarnada pelo Rodrigo Articulação Maia, colocou o projeto em stand-by? Justamente para dar aquele fôlego para a impunidade. Bom, passa mais um tempo. A OAB, sucursal petista na Justiça, pede a prorrogação do julgamento. E essa é a questão-chave. Por que eles fizeram isso? Pelo seguinte, o STJ, que no coloquial, no vulgar, é chamado de terceira instância, né? Então, o Superior Tribunal de Justiça, ele não julgou o recurso do Lula em relação ao triplex como se esperava. Imaginava-se que até abril eles já teriam feito esse julgamento. Se o STJ decide pela redução da pena, dependendo de como essa sentença for proferida, aí já se aplica a progressão de regime, inclusive no modelo de prisão domiciliar. Hoje pela manhã, o professor Marco Antônio Villa denunciou que uma das residências da família Lula já está sendo reformada, inclusive com essa finalidade. É o sítio, né, aqui do ABC, não é? Pelo que ele falou, sim. Então, só para concluir, qual que é a jogada de xadrez aí do Dias Toffoli? Ele defende um meio termo. Ele fala o seguinte: a prisão não pode se dar após o julgamento em segunda instância. É necessário que os recursos ao STJ sejam exauridos. Ou seja, ele perderia, o criminoso ele perderia a prerrogativa de apelar ao STF quando o STJ avaliasse. Só que isso daí dá mais fôlego ainda para a impunidade. Só que qual que é a sacada dele? Eu não vou pautar isso enquanto o STJ não decidir o destino do Lula. Porque dependendo de como for, ele tira uma pressão gigantesca, né, do tribunal. Afinal de contas, ao que parece, né, a elite do judiciário está mancomunada com a velha política para livrar os políticos como um todo, né, dos crimes do colarinho branco. E o Lula, nesse contexto, está atrapalhando. Porque ele joga um holofote gigantesco e uma pressão popular enorme. Agora, eu estou muito, muito feliz com esse adiamento. Quanto mais tempo essas elites aí que se achavam donas do Brasil e violavam o princípio da isonomia tiverem em cárcere, mais feliz eu fico. Ô Alexandre, enquanto o Caio falava aqui, eu estava dando uma sapeada aqui, para usar uma expressão popular, no Twitter do Sérgio Moro, para ver se ele tinha algum pronunciamento a esse respeito ali, né? Não, mas o último tweet diz aí a respeito do Ministério da Justiça de São Paulo e também da questão da videoconferência, né? Que é muito utilizada nessa questão para agilizar, né, a justiça, os julgamentos, né, as sessões, né? Agora, vamos lá, o Dias Toffoli cancelou, não marcou data, estava prevista a data para a próxima quarta-feira, dia 10. Sintomático da minha tese, né? Porque se fosse uma questão simplesmente procedimental, ele jogava uma data já pré-definida. Já definiria outra data. Só que ele está esperando outro julgamento. Então, até que ponto essa ação dentro do regimento do STF, o Borges, também não é aquela... Vou fazer isso, vou ver como é que
que repercute, como é que a opinião pública, como é que a imprensa, de uma maneira também de, digamos, amaciar o caso para ir criando uma condição ali que eles já é declarado e visto que não tem, né? Para voltar a esse tema, porque parece que é uma questão fechada, que a população concorda com essa decisão até agora da condenação após o julgamento em segunda instância, né? Pois na verdade eu vou na linha do Caio, do comentário brilhante que ele fez, que é o seguinte, o problema é o casuísmo, né? Você está julgando uma questão tão importante, olhando como isso vai impactar no caso do Lula, né? E as democracias são regimes de leis e não de homens, quer dizer, a gente deveria ter alguma escolha em relação às leis, não porque vai beneficiar A ou prejudicar B, enfim, mas qual é a questão de fundo. Então, o que me preocupa primeiro nessa discussão é algo tão sério, e aí volta também o que a gente falou inicialmente, em relação a um país que prende pouco, que condena pouco, que investiga pouco, com uma enorme impunidade, talvez o grande problema do Brasil seja a impunidade, e quando você consegue, o que é raríssimo, identificar um bandido, processar, condenar, ele é condenado em primeira instância, recorre, condenado em segunda instância, de repente toma um 3-0 na segunda instância e ainda assim ainda vai continuar com recurso até a pena caducar e ele conseguir sair. O que você cria com essa situação? Mais impunidade ainda. Então, eu prefiro que a gente... E aí eu vou na linha do Caio, eu entendo o Lula como esse elefante na loja de cristal, ou seja, ele entra numa discussão que deveria não envolver o caso dele especificamente, mas a questão maior da impunidade do Brasil, que é talvez um dos nossos grandes problemas e que explica muito dos problemas que a gente vive. Agora 10 horas... Opa, fala, Vini. Uma informação que apareceu agora, ou em conversa com jornalistas na manhã dessa sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro decidiu que está quase batido aí o martelo para que não aconteça o horário de verão este ano. Já é uma discussão que tem acontecido aí nos últimos anos. O presidente Michel Temer chegou a adiar no ano passado devido às eleições. Quase rolou um novo adiamento por conta do Enem, mas acabou se mantendo em novembro. Então, o horário de verão que acontece no Brasil há 35 anos, após um relatório, um estudo feito aí pelo Ministério de Minas e Energia, foi agora decidido pelo presidente Jair Bolsonaro que está quase certo que não aconteça no país em 2019. Aproveitando o ensejo do Vini, num café da manhã com jornalistas nessa manhã, o Jair Bolsonaro disse que deve tomar uma decisão sobre o Ministério da Educação na próxima segunda-feira. Na segunda-feira, vamos resolver a situação do MEC, disse ele. Abre aspas para uma outra declaração dele. Está bem claro que não está dando certo, falta gestão. Vamos tirar a aliança da mão esquerda e pôr na direita. Ou seja, muito provavelmente o cargo do Vélez está sendo interpretado como em risco depois dessa fala. Na segunda-feira saberemos a resposta. E aí, Eliane Cantanhede vira a mãe de Ná da política brasileira. Pra Eliane. Veja que loucura! Veja como é o Brasil, Ela Edgar. manteve o tweet. Pois é. Ela Beijo, sabia, Eliane Cantanhede. talvez sabendo, né, o que ela Sabe que estava uma hora fazendo. ia cair. Tá certo.